Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E esse daqui é o melhor vídeo da 3R que você vai assistir. Aqui eu vou te passar um panorama muito específico do porquê que as ações andam caindo tanto. E vou traçar com vocês aqui cenários que eu aposto que ninguém tem falado, imaginando talvez um crescimento de mais de 100% nas cotações. Imagina só você aplicar hoje 10, 15, 20 mil reais e tirar no próximo ano o dobro disso. Parece uma promessa muito interessante, mas nós vamos ver aqui alguns dados que comprovam que é possível que a empresa atinja isso. Mas não sou eu que estou dizendo isso. Tem empresas consolidadas aqui, tem analistas certificados que estão sim fazendo essas projeções, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, claro, é falar um pouco aqui do preço, né? Você pode ver que em 12 de agosto batemos ali R$ 30 e desde então houve essa queda de 17,47%. Pensando aqui desde o seu início, né, começou o seu IPO lá nos R$ 20, tudo bem, teve aqui a sua pequena apreciação, né, de 20%. Agora, se você for pegar os menores preços aqui praticados no dia 1 de dezembro de 21, R$ 27. Aqui em 14 de julho de 2022, R$ 28. Aqui em 26 de dezembro de 2023, R$ 26 e agora R$ 24. Ou seja, tirando o IPO, este é o menor preço que nós estamos trabalhando. E a pergunta que muitas pessoas devem sim se fazer é: André, hoje a 3R é uma oportunidade ou é uma encrenca que eu posso arrumar aqui para minha cabeça? Tá. Eu quero antes trazer para você um racional que é fundamental de você compreender. Eu sempre faço esse desenho, então peço perdão se você já tiver visto, mas é porque isso aqui é tão importante de eu te explicar que vale sim a repetição, tá? Como que as empresas elas ganham dinheiro relacionados a commodity, né? Eu sempre faço esse gráfico e é importante você saber. Aqui eu estou falando do preço da commodity. E toda empresa ela tem custos para operar. E esses custos é o que a gente chama de break-even, ou basicamente sair no 0 a 0. Então, daqui para baixo, o que a empresa ela tem de ganho, por exemplo, quando ela vende o petróleo, tudo está relacionado aqui com gastos com, por exemplo, a extração, despesas com pessoal e outras tantas coisas. O que está para cima daqui, portanto, é lucro, tá? Isso aqui é importante você saber. Então, vamos lá. Vamos imaginar que o petróleo está aqui na casa dos seus $70. Maravilha. Você tem que entender que tudo isso daqui, ó, eu vou até mudar de cor, tudo isso aqui para baixo é lucro, tá bom? Esse verde, e aqui esse vermelho são as despesas. Mas vamos imaginar que o petróleo foi, por exemplo, lá para $100 o barril. Maravilha. Aqui a gente já consegue ter outra interpretação, que tudo que está aqui para cima, e até vou pintar um pouquinho mais, aqui ó, tudo isso aqui é lucro. Por que que isso é importante de você saber? Porque as empresas que fazem análise aqui desse tipo de setor, eles tentam imaginar o seguinte, tá, quantos barris de petróleo eu extraio por dia? E esse dado é público. Quanto que está, por exemplo, e aí a gente tem que multiplicar, quanto que está, por exemplo, o barril do petróleo? Então, tá 70, tá $100, maravilha. E quantos dias úteis eu tenho? Então, normalmente a gente utiliza aqui 250, 254 dias, é mais ou menos o que a gente utiliza. Então, você tem aqui o quanto que a empresa ela vai, entre aspas, lucrar por ano. Porque aqui eu estou falando de um lucro fictício. Fictício porque ainda tem imposto de renda e outras tantas coisas, tem algumas depreciações, então a gente poderia dizer que esse lucro, e eu coloquei entre aspas, ele é muito mais próximo do EBITDA, tá bom? Que é um dado muito importante, tá bom? Por que eu estou fazendo toda essa contextualização? Porque eu criei aqui uma planilha em que nós vamos mexer em dados para precificar essa empresa e perceber através de dados que vão vir de analistas se é possível que a empresa ela tenha apreciação na sua cotação. Então, por favor, fica comigo. Esse aqui é o melhor vídeo que você vai ver da 3R e eu fiz essa promessa para você e eu vou cumprir. E se, claro, eu cumprir, lá no final do vídeo, deixa seu like e sua inscrição se você gostar, tá bom? Então, vamos a alguns dados que são importantes da gente extrair. Vamos lá. A 3R, hoje consolidada, com um novo nome, que é a Bravo Energia. Eu não gostei do nome, você deixa aqui nos comentários se você gostou. Não gostei, mas isso não importa. O que importa é a extração de petróleo. Aqui em julho, eles ainda estão consolidando dados que não são
tão bons ainda. 54, quase 55 mil barris por dia, não reflete o crescimento provável que nós vamos ter tanto nos campos da 3R, originalmente concebida, e da Enalta, com os campos ali de Atlanta, Manati e alguns outros. Primeira coisa que você precisa saber de tudo isso. Essa nova empresa, a 3R, agora Bravo, ela tem o campo de Atlanta, que operava com um sistema muito antigo, muito ruim. E ele tirava ali seus 15, 16 mil barris de petróleo por dia. Só que chegou agora, na verdade, em agosto, chegou o sistema definitivo. Um sistema muito mais inovador, tecnológico e com uma capacidade de extração e de tancagem maiores. A perspectiva, inclusive, desse campo é que ele consiga chegar muito próximo a 50 mil barris de petróleo por dia. André, isso é possível? Olha, eu confesso que sim, porque esse tipo de tecnologia, com tudo que ele já tem mostrado de estudos e com o tempo que esse sistema definitivo está sendo elaborado, que foram praticamente 2 anos aqui de construção de toda essa compra e, na verdade, afretamento dessa nova FSO, me faz crer que é possível. André, do lado da 3R, quais são os maiores desafios? Bem, você tem campos que passam por desafios, muitos deles ainda relacionados com licenças ambientais. O IBAMA está na greve e isso tem atravancado um pouco ali o andamento. E claro, a empresa tem outras tantas dificuldades ali dentro, como até mesmo sinergias e outras tantas coisas que depois a gente pode entrar mais aprofundadamente. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é em relação àquela conta que eu te mostrei no começo, em relação a quantos barris que eu tenho de petróleo por dia, que aqui 54.911, quanto que a empresa ela projeta e quanto que nós temos de dias úteis e quanto que o petróleo está custando. Por que eu vou trazer tudo isso? Porque nós temos alguns estudos, tá bom? Bem, o primeiro estudo é da Genial. A Genial, ela traz aqui pra gente um preço-alvo de R$ 62, um potencial, um upside, né, para ficar mais bonito em inglês, de 151%. Então, se você colocou ali, por exemplo, os seus 10 mil reais, você vai tirar 25 mil reais, claro, acaso o preço-alvo seja atingido. E por que eu acredito em um preço-alvo muito próximo disso daqui para 2025? Bem, não sou eu que estou dizendo, é a Bloomberg. A Bloomberg, ela tem alguns analistas ali muito bons que fizeram projeções. E eles estimam que o EBITDA para 2025 fique na casa de 6,82 bilhões de reais, tá bom? Então é importante saber que isso daqui é em real, tá? 6,82 bi. É muita coisa, mas a empresa, claro, criou um tamanho muito grande que é possível que ela atinja isso, tá? Então, vamos a algumas contas, tá? E aí é importante a gente compreender o porquê que eles acreditam que a empresa está barata e, claro, a Nord, que é da onde eu tirei essa análise aqui, fez algumas contas. E olha só o que eles falam pra gente e vale sim a gente destacar. Mesmo se o lucro projetado e realizado se mantiver nos patamares atuais, estamos falando de uma empresa negociada a menos de 3 vezes lucro para 2025. Vamos tentar aqui pegar algumas outras empresas, como por exemplo a Prio, só para a gente dar uma olhada. Vamos pegar o seu PL. Se estamos falando de preço-lucro, estamos falando de uma Prio negociada quase 7 vezes. Claro, a Prio é outro patamar. Mas muito por conta do lifting cost, não tanto agora pelos barris que vão ser extraídos, até porque com as projeções que existem dentro da Bravo, da 3R, existe sim a chance de ela ficar páreo a páreo. A Prio tem hoje mais ou menos 100 mil barris por dia e existe a projeção, tanto é que a Nord traz isso pra gente, de 110 mil barris para a 3R, tá bom? Eles falam isso até aqui na reportagem. Vamos ver se a gente consegue achar aqui rapidinho, porque eles falam dessa projeção dos 110. Tá aqui, ó, com a produção chegando a 110 mil barris de petróleo por dia, gerando um forte aumento de caixa, tá? Então, pensando que estariam sendo negociados a metade do que vale a Prio, opa, peraí. Então quer dizer que alguma distorção o mercado não está enxergando. Tá, André, vamos colocar isso em números, vamos tentar facilitar isso aqui, tá bom? Vamos lá, eu criei essa planilha aqui para vocês. Eu vou passo a passo para a gente conseguir entender, tá bom? Vamos lá, primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês. Por que o petróleo está aqui 375? Simples. O barril do petróleo ele é cotado em dólar. E eu utilizei aqui um câmbio de R$5. Só para a gente olhar para o gráfico aqui de petróleo, eu quero trazer vocês aqui para a plataforma da XStation
uma plataforma que eu tenho utilizado muito assim para acompanhar gráficos, para acompanhar como anda a evolução do mercado. E aqui no primeiro link da descrição tem a possibilidade de você abrir a sua conta gratuita, a sua conta demo gratuita, para você experimentar aqui como que funciona toda a plataforma, tá bom? Então, no geral, você pode ver que hoje nós estamos falando de um barril de petróleo na casa dos seus 72 dólares e 99 centavos. Estamos falando aqui que o petróleo, lá no comecinho do ano, mais ou menos aqui no dia 2 do 4, ele estava sendo negociado muito aqui perto da faixa dos seus 91, 92 dólares o barril. E desde então, você vem percebendo essa queda contínua. Nesses últimos dias, né, você pode perceber aqui que houve uma queda bem acentuada. Saímos aqui dos seus 77 dólares e caímos aqui para os seus 73. E hoje estamos numa cotação realmente bem baixa para o petróleo, aqui na casa dos seus 73 dólares o barril. Por que que então é importante você perceber o porquê que eu utilizei essa troca aqui, tá bom? Esse câmbio. Porque se eu fizer a conta, metade dessa conta aqui toda em real e uma parte em dólar, fica um pouco desequilibrado. Agora, quando eu trago tudo para o real, é tranquilo. E só para você não dizer que eu estou beneficiando a 3R, fazendo contas magníficas, nesse segundo trimestre de 2024, eles disseram que o câmbio deles ficou em mais ou menos R$ 5,14, R$ 5,17, então ficou superior a esses 5 que eu estou projetando, tá bom? O que é o lifting cost, né? E aí, só para você ver, eu coloquei algumas fórmulas aqui, só para você ver que eu estou pegando basicamente o valor de lifting cost, né, que a empresa ela reportou, multiplicado pelo câmbio que está aqui em cima, dando esses 110 reais por cada barril. Então, vamos lá, vamos tentar trabalhar essa planilha de uma forma mais fácil depois que eu te expliquei isso. Eu não te falei que a 3R ela está retirando 55 mil barris de petróleo por dia? Legal. O petróleo, considerando aqui que eu projetei um petróleo a 75, você pode ver aqui, eu tenho 375 reais por cada barril de petróleo que eu vendo. Se eu retirar esse lifting cost de 110, eu fico basicamente com 265 reais para mim. Qual que foi a conta que eu fiz para chegar nesse lucro? Que mais uma vez eu digo lucro, porque ele é muito mais próximo aqui ao EBITDA, tá bom? Na verdade, ao EBIT. Eu peguei, e aí a gente pode ir para a fórmula aqui, eu peguei a quantidade de barris, multipliquei por aquela conta de 265, tá bom? Que é o custo do petróleo menos o lifting cost, e multipliquei por 254 dias úteis, que seria a quantidade de dias que a empresa trabalharia, tá bom? Eu cheguei a um valor aproximado aqui do EBIT de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Praticamente faltam 3 bilhões para eu chegar na projeção da Bloomberg, que a Bloomberg falou em 6,8 bi. Maravilha, estou um pouco distante. Peguei aqui o número de ações e fiz o lucro por ação. Não é nada difícil, eu peguei o lucro e dividi pela quantidade de ações, que chegou a um LPA, ou seja, um lucro por ação, de R$ 7,98. Claro, pensando aqui em 12 meses, tá? É um ano fechado. O preço hoje da 3R está aqui em R$ 24,80 aproximadamente, tá bom? Então a gente pode até ser mais específico, voltando aqui na 3R, vamos lá. Tá R$ 24,76. Vamos acertar aqui, R$ 24,76, tá bom. Aí eu chego a um preço-lucro, tá bom? Então, mais uma vez, eu pego o preço da ação e divido pelo lucro por ação, para eu ter qual que é a relação preço-lucro. Então, de uma certa maneira, pagando hoje R$ 24 significa que eu estou pagando o lucro da empresa de 3 anos, que é uma relação bem baixa. Da PRIO, você viu que está quase ali em 7 vezes o seu PL. Então, existe aqui pelo menos a possibilidade para você alcançar a PRIO de você dobrar a cotação. Então, 100% me parece que é razoável. Agora, vamos mudar um pouco as perspectivas aqui. Vamos estabelecer outros cenários. Vamos imaginar que o petróleo fique ali no 75, não saia disso, que o lifting cost não melhore, fique ali em 22, mas que a produção de barris diário consiga chegar aos 110 mil, que é o projetado. Vamos lá, vamos imaginar isso para o final de 2025. Gente, olha para o PL, assim que eu der Enter, olha para o PL. O PL caiu pela metade. Eu estou falando de uma empresa que vai gerar um lucro por ação de quase R$16, negociada a um PL de 1,55. Portanto, para eu chegar
próximo ao que a Prio vale, que está ali na casa dos seus 7, eu precisaria subir praticamente 5 vezes esse valor. Então, vamos fazer uma conta rápida. Esse valor de R$ 24,76, multiplicando por 5, né, que seria o valor que a empresa deveria chegar caso ela fosse alcançar a Prio, maravilha. Eu chegaria a uma cotação de R$ 123. 500% de valorização. Sim, existe essa possibilidade num cenário hipotético, tá bom? Estou trazendo aqui algumas premissas. Vamos supor, por exemplo, que a 3R não conseguiu alcançar o que ela prometeu. Que ela terminou 2025 bem abaixo, nos seus 80 mil barris de petróleo por dia. Opa, aquele 1,55 já virou 2,13. Subiu um pouco, mas me parece que ainda é barato. Então, olha só, a Bloomberg falou que ficaria abaixo de 3 vezes preço-lucro. Opa, parece que acertou. 5,3 bi é uma coisa mais ou menos próxima àquele 6,8? Olha, meio distante. Mas se nós voltarmos aqui para o 110, opa, já estamos falando de 7,4, ou seja, supera pelo menos um pouco aqui a projeção da Bloomberg. 600 milhões é alguma coisa, tá? O que eu quero acreditar? Qual que é o patamar ótimo para 2025 na minha visão? Chegar aos 80 mil barris de petróleo por dia, tá bom? Deixa eu mudar aqui, porque faltou um zero. Então, 80 mil barris por dia. André, 2,13 de preço-lucro, um LPA de 11,60, você acha que é razoável? Olha, a empresa ela foi questionada ali na sua call de resultados do segundo trimestre, assim como a Enalta, e eu ouvi das duas, perguntando, será que é uma empresa que vai pagar dividendo para os seus acionistas? E eles foram um pouco erráticos, não disseram exatamente que sim, mas também não negaram. A Enalta já olhou com uma visão de, poxa, nós vamos gerar tanto caixa, o que nós vamos fazer com esse caixa se não pagar dividendos? Pelo menos foi isso que eles disseram. Mas a composição geral foi, olha, nós vamos nos reunir com o Conselho de Administração, que ainda vai ser composto ali por algumas tantas pessoas, e nós vamos decidir qual vai ser a política de dividendos, a política de tantas outras coisas, e nós vamos divulgar isso ao mercado, o que ainda não fizeram. Só que uma empresa que paga, por exemplo, 25% do seu lucro. Vamos imaginar, então, que ela tenha esse lucro de 11,60, tá bom? E vamos multiplicar por 25, né, que seria um payout de 25%. Tá bom. Ela pagaria R$ 2,90. Poxa, você que está pagando hoje R$ 24,76 nessa ação, teria um dividendo de 11,71. E aí eu te pergunto, será que é razoável que a empresa ela fique tão barata assim, que justifique você ter um lucro por ação, e na verdade um dividendo tão alto quanto esse aqui que eu calculei para vocês? Então, gente, não me parece que nós ficaremos por esses preços por muito mais tempo, ainda que o petróleo caia. Ainda que o petróleo caia. E eu vou fazer algumas outras mudanças aqui com vocês. Olha só, como essas diferenças, elas são fundamentais. E, gente, por que eu falo tanto para você prestar atenção naquele começo? Olha isso, gente. Olha como é fundamental e é lindo você entender como a sua empresa funciona. Lembra que eu fiz a conta aqui de $75 o barril? Vamos colocar esse valor para 90, tá bom? Olha só o que vai acontecer com o lucro por ação, que está em 2,13. Gente, caiu para 1,66. Vamos imaginar que o petróleo ficou em $90 e você conseguiu produzir aqueles 110 mil barris. Gente, antes a conta que nós fizemos era de 1,55 PL. Agora é de 1,21. Gente, se a empresa conseguir entregar tudo que ela está imaginando para 2025, é impossível ficar a R$20. É impossível. Por quê? Se você vai ter um lucro por ação de R$20 por ação, gente, é impossível. Porque se ela for distribuir 25%, daria, assim, em contas bestas, R$5. Dividir por esses 24,76 da atual cotação, eu estou falando de um dividend yield de 20,19%, é muita coisa. Vamos imaginar um outro cenário, por isso que eu te falei que esse daqui é o melhor vídeo. Vamos imaginar que o petróleo está lá nos seus $90 e o lifting cost consiga reduzir para, por exemplo, 16, vai,
acho que é um valor razoável. Eles já chegaram a 18, nesse último trimestre eles tiveram não extraordinários aqui, não recorrentes, o que subiu um pouco, então acredito que nos próximos trimestres eles vão reduzir para 16, 17, talvez chegue nisso. Então, olha só, mais uma vez, olha para o PL. Gente, faz muita diferença você saber qual que é o break-even, qual que é aquela linha vermelha inicial, que tudo para baixo é custo da empresa, e aquilo que é lucro. Porque aqui você consegue verificar de forma extremamente clara e sem nenhuma dúvida como você precifica empresas relacionadas a commodity. E quando você fala de petróleo, é muito simples fazer esse tipo de conta. E tem algumas pessoas que conseguem fazer precificações imaginando quanto que ela produz de petróleo por dia, quais as reservas que ela tem e quanto que a empresa vale como um todo. É uma conta um pouco mais complexa e, claro, se você quiser esse tipo de conteúdo aqui, é só deixar nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se esse não foi o melhor conteúdo da 3R que você viu, deixa aqui nos comentários para ver o que eu posso melhorar. E se você gostou de tudo que eu falei até aqui, deixa seu like, não esqueça também de se inscrever. E eu vou deixar um vídeo aqui para você continuar seus estudos e nossa área de membros para você conhecer mais estudos aprofundados como esse. Espero que você tenha gostado. Pro Jason, muito obrigado e tchau!